Boa noite, senhores! Nós vamos falar sobre a Revolta dos Balaiadas. Meu nome é Isabelle. Meu nome é Guilherme. Meu nome é Thaís. O meu é Karen. O meu é Evelyn. E o meu é Rafaela. E nós somos o terceiro A. A balaiada foi uma revolta iniciada na província do Maranhão, espalhando-se pelas províncias do Piauí e Ceará entre os anos de 1838 e 1841. Os conflitos travados envolveram as forças políticas locais, como os bentivis, os cabanos, além de sertanejos, quilombolas, indígenas e mestiços. Marcou também um momento de grande estabilidade econômica, política e social do período regencial no Brasil Império. Desde a independência do Brasil, em 1822, o Brasil via-se em um quadro de estabilidade política e econômica, que se agravou com a abdicação de Dom Pedro I em 1831. Havia a dificuldade de unificar o Brasil como um projeto nacional. O fantasma do desmembramento assombrava o recém-formado império, ao mesmo tempo que os antigos vice-reinados espanhóis fragmentavam-se a partir de revoltas locais, formando repúblicas independentes na vizinhança do território brasileiro. Diante da impossibilidade de seu filho, Pedro de Alcântara, assumir o governo, por possuir apenas 5 anos de idade na época da abdicação, uma regência foi instituída, dando início a um dos períodos mais agitados do período imperial. A regência foi um período de forte instabilidade econômica e política e ameaçou a inteireza do Império do Brasil. Além da própria balaiada, outras revoltas eclodiram, somando-se ao que ficou conhecido como revoltas regenciais, tal como a Cabanagem, a Sabinada, Guerra dos Farrapos, a Revolta dos Malês, entre outras. Os antagonismos políticos que se formaram a partir de 1822, com a independência, começaram a se antagonizar diante da fragilidade do governo central. Bom, sou o Guilherme, eu vou falar um pouquinho sobre o período regencial. Onde as 5 revoltas que o professor passou, ela tem uma grande característica comum, e também por não serem tão distante a questão de data. As características comuns entre as revoltas regenciais são o aproveitamento da relativa fragilidade política do Brasil Império, a busca por direitos sociais e tentativa de formação de territórios independentes. No início do período regencial, surgiram 3 grupos políticos que, embora eles não tivessem a mesma estrutura partidária que a gente tem hoje em dia, eles eram comumente denominados partido, ou seja, hoje em dia não definiríamos isso como um partido, porém eles eram comumente denominados como um partido naquela época. O primeiro partido é o Partido Restaurador. Ele é sucessor do Partido Português. O Partido Português ele foi um agrupamento político brasileiro criado em 1822. Ele era ligado à figura do imperador Dom Pedro I. O Partido Restaurador ele era de característica mais conservadora, defendia um governo mais centralizado, mais forte, também à volta de Dom Pedro I. Eram compostos por comerciantes portugueses, militares e integrantes da burocracia estatal, que também eram mais conhecidos como caramurus. O segundo partido é o Partido Moderado, o sucessor do Partido Brasileiro. O Partido Brasileiro, geralmente, ele era formado pelos grandes proprietários rurais, que eram os ricos. Alguns comerciantes portugueses, brasileiros e estrangeiros que achavam também que o comércio livre era a melhor opção para eles. Eles não queriam a independência e nem a recolonização. Defendiam a criação de uma monarquia dual. Os membros do Partido Moderado, eles consideravam-se liberais e eram também avessos à volta de Dom Pedro I. Defendiam a monarquia constitucional e combatiam o republicanismo. O terceiro partido é o Partido Liberal Exaltado. Ele é sucessor do Partido Liberal Radical. O Partido Liberal Radical, do Partido Liberal, ele diferia do Partido Conservador quanto ao método ou ao modo de lidar com a realidade social. Os conservadores eles apostavam no poder central mais forte, enquanto os liberais defendiam a autonomia das províncias e valorizavam a representação nacional. Também liberais, mas o Partido Liberal Exaltado, geralmente ele era marcado pela heterogeneidade, ou seja, a heterogeneidade na sociologia é definida como um grupo com pessoas com características diferentes uma das outras. Era possível encontrar defensores de uma república no Brasil e do federalismo, com maior poder para as províncias. Em alguns lugares, passou a exercer uma grande e considerável influência nas camadas populares urbanas.
Até 1837, a regência foi dominada pelos liberais do Partido Moderado com Diogo Antônio Feijó, que renunciou ao cargo de regente após perder o apoio político. Em seguida, assumiu Pedro de Araújo Lima, compondo um governo majoritariamente conservador. Na província do Maranhão, ocorria uma disputa política semelhante entre as elites políticas. Existiam dois grupos políticos que disputavam poder na província: os cabanos, que eram conservadores com membros ligados ao Partido Restaurador, e os bentivis, ligados aos liberais. A renúncia de Feijó acentuou ainda mais o embate entre esses grupos no Maranhão, uma vez que, com Pedro de Araújo Lima, os conservadores passaram a assumir o poder com a nomeação de Vicente Camargo como presidente da província. As divergências entre cabanos e bentivis ainda eram marcadas pelo forte ressentimento das Centebradas de 1831, onde houve um motim contra a forte presença dos portugueses. Diego Antônio Feijó, também conhecido como Regente Feijó ou Padre Feijó, foi um filósofo, sacerdote católico e estaticista brasileiro e foi um dos fundadores do Partido Liberal. Pedro de Araújo Lima, Marquês de Olinda, foi um estatista brasileiro, regente único e o primeiro-ministro do Império do Brasil. Foi o presidente do Conselho de Ministros por muitos anos e uma figura representativa da aristocracia rural do Nordeste, ligados aos elementos mais poderosos da lavoura açucareira. Ao mesmo tempo em que os ânimos também se acirravam no Rio de Janeiro, com a lei interpretativa do Ato Adicional de 1834, os cabanos do Maranhão procuraram ampliar seus poderes diante da promulgação de duas leis, que permitiam o controle da guerra nacional pelos conservadores. O algodão, principal produto exportado pela então província do Maranhão, sofria com uma forte concorrência internacional, trazendo problemas econômicos à região, o que resultou na crise do algodão. Ao mesmo tempo em que os impostos mantinham-se altos e o cenário da miséria social só se agravava, as camadas mais populares começaram a se movimentar politicamente, aproximando-se dos setores médios urbanos, ligados aos bentivis, dando início aos conflitos que ficaram conhecidos como balaiada. No final. O que motivou a balaiada? Dois acontecimentos particulares deram início ao conflito que se estenderam até 1841. Em 1838, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, ou simplesmente Francisco dos Anjos, fabricante de balaios, organizou um bando para aterrorizar o interior do Maranhão. Os motivos de sua empreitada não são muito reconhecidos pela historiografia. Algumas fontes indicam que se tratava de um gesto de vingança após duas filhas suas serem violentadas por integrantes da polícia local, sem que houvesse qualquer tipo de punição. Em dezembro de 1838, um grupo de vaqueiros empregados do padre Inácio Mendes de Moraes, ligado aos bentivis, foi detido na cadeia local de Vila Manga pelo subprefeito e adversário político ligado aos cabanos José Egito. 2 dias e meio após a prisão, Raimundo Gomes Vieira, um dos vaqueiros que trabalhavam para o padre transportando gado do Maranhão ao Piauí, liderou um assalto à cadeia da vila com o objetivo de libertar os prisioneiros e, na ocasião, conseguiu o apoio do destacamento local da Guarda Nacional. Em janeiro de 1839, Raimundo Gomes Vieira pediu e conseguiu o apoio de Francisco dos Anjos, o balaio, termo que acabou caracterizando também os integrantes do motim que se alastrou por todo o estado e desafiou a força dos cabanos que estavam no poder provincial. Os bentivis aproximaram-se dos revoltosos e, em determinados momentos, ajudaram-nos com munições e alimentos. Nesse mesmo ano, os revoltosos radicalizaram-se, recebendo o apoio de novos grupos e lideranças, como Cosme Bento das Chagas, chefe de um quilombo local que chegou a contar com 3.000 africanos. Nesse momento, os bentivis começaram a se afastar do movimento, buscando uma saída para a situação. Os balaios passaram a contar também com o apoio de mestiços, indígenas e diversos outros grupos sociais que pertenciam às camadas mais vulneráveis da população, diferente dos bentivis, que eram compostos por membros das camadas médias, contando com lideranças como Lívio Lopes, Castelo Branco e Silva. Não se tratava, portanto, de um movimento unificado com interesses comuns. Por isso é importante compreender tanto as disputas políticas do governo central e na região, como também a grave crise econômica provocada, sobretudo, pela crise do algodão, que penalizava fortemente essas camadas populares.
Para conter os revoltosos, em março de 1839, Manuel Felizardo de Souza e Melo assumiu o cargo de presidente da província do Maranhão, com uma tropa de aproximadamente 400 homens. As forças do governo provincial foram derrotadas pelos balaios. Nessa altura, a revolta espalhava-se também pela província do Piauí e do Ceará. Em julho de 1839, a cidade de Caxias foi tomada pelos balaios, despertando o pânico do governo provincial diante de uma possibilidade de invasão da capital, São Luís do Maranhão. Diante disso, o grupo político dos bem-te-vis afastou-se dos balaios e aproximou-se do novo presidente da província, chegando, inclusive, a colaborar com os cabanos na tentativa de desmoralizar o movimento. Assim, o governo central nomeou o coronel Luiz Alves de Lima e Silva em dezembro de 1839, com o poder de intervir também nas províncias do Piauí e do Ceará. Ele tomou posse do cargo em fevereiro de 1840 e começou a mobilizar forças para combater os balaios. Com um destacamento de aproximadamente 8.000 homens, o coronel começou a atacar as forças revoltosas. Aos poucos, o movimento foi sendo derrotado, até que, em maio de 1841, Luiz Alves de Lima e Silva declarou que não havia mais grupos de rebeldes armados, colocando fim, portanto, à balaiada. Os conflitos deixaram um saldo de aproximadamente 12.000 balaios mortos, e o coronel, como recompensa, foi condecorado como Barão de Caxias. Após a sua participação na Guerra do Paraguai, alguns anos depois, recebeu uma nova condecoração, que marcou a forma como ficou conhecido na historiografia, Duque de Caxias. Ou seja, a gente vê que um dos maiores motivos da Guerra da Balaiada está relacionada diretamente às condições de miséria e opressão que estava submetida a população pobre da região naquela época. A gente também via uma economia agrária do Maranhão que ela atravessava um período muito grande de crise. Então, a população pobre sofreu uma opressão e ainda tinha a economia agrária que estava atravessando um período de grande crise. Boa noite, senhores! Nós vamos falar sobre... E é isso, gente. Muito obrigada por ouvirem e assistirem até aqui e até a próxima.